Olá, diretores, professores coordenadores, professores. Vou utilizar esse espaço novamente para estar conversando um pouquinho com vocês sobre questões que perpassam pelo organizacional e que tem sido motivo de demandas, inquietações das escolas. Nós recebemos o boletim, o comunicado COPED, do dia 11 de maio de 2020, com atualizações com relação às orientações das atividades escolares não presenciais, e eu quero pegar esse espaço aqui para estar retomando algumas questões. Lógico que essa leitura deve ser garantida, esse texto deve ser compartilhado com todos, para que todos se apropriem na íntegra de todos os termos e questionamentos que são colocados, mesmo porque existe a atualização do material pedagógico, que é essencial nesse momento de leitura dos professores. E aproveitando até essa demanda, esses questionamentos, eu quero falar um pouquinho do nosso canal do YouTube e até justificar perante aos professores que o nosso módulo aqui na diretoria não está completo, então nós não contamos com PCNP de algumas disciplinas. Apesar do meu descritivo estar lá com PCNP de Geografia, eu sou de História, e tenho tentado, de certa forma, trazer uma temática que seja mais abrangente, com temas transversais, de forma a garantir que a demanda dos professores de humanas seja atendida, juntamente com o Marcelo, que responde por Sociologia e Filosofia. Mas nós não temos um quadro completo de PCNPs e, de fato, fica esse ponto frágil, mas dentro do possível nós estamos trazendo outras pautas, outros assuntos. A Raquel tem postado vídeos sobre a questão da inclusão, que é interessante para que todos se apropriem. Nós temos uma dinâmica nas outras disciplinas, temos discussão de EJA, pautas que são trazidas pela Gleice, que enfim podem estruturar e acrescentar muito ao embasamento teórico que a gente pretende estar trazendo nesse momento de discussão. Tá? Eu vi os comentários, agradeço a todos, vi que houve um problema com o áudio, enfim, até o final, quem sabe a gente se profissionaliza nessa situação. Nós vamos tentar melhorar de forma que esses tipos de fragilidades, eles vão diminuindo com o tempo, é o nosso objetivo maior, lógico. Então, retomando a questão do comunicado COPED, peço por favor que esse documento seja compartilhado e apropriado por todos. É essencial verificar que houve uma atualização do documento em textos vinculados às aulas mediadas por tecnologia. Nós temos alguns assuntos de ordem administrativa, mas que são essenciais, como o calendário escolar. Tem sido um motivo de muitos questionamentos a questão do diário digital, e então eles fizeram uma atualização, incluindo um tutorial para preenchimento. Temos uma nova lista de plataformas digitais disponibilizada aos professores, assim como uma atualização da lista de habilidades priorizadas no bimestre, né? Temos também o caderno dos alunos, do professor, e temos ao término do texto, no último parágrafo, 2 links disponibilizados. Um com dúvidas que já foram levantadas e estão sendo apresentadas as respostas, e um link no caso de não atendimento a algum questionamento que professor, diretor, professor coordenador tenham. Tá? E eu quero retomar a questão de alguns questionamentos que foram feitos e respondidos pela secretaria, porque tem sido objeto de dúvidas das escolas, relacionado ao calendário, por exemplo. Me foi perguntado se é possível realmente cumprir essa carga horária mínima de 800 horas. Isso é objeto de deliberação, né? Está respaldado pela medida provisória 934 e sim, frente a essa situação de pandemia pela Covid-19, imaginamos que a carga mínima anual vai ser cumprida. Com relação à AP, que tem sido motivo de questionamento também, sobre o prazo de aplicação e de devolutiva, como que esse processo vai acontecer. Olha, é recomendável que as provas sejam realizadas até 29 de maio, né?
mas temos também a consciência de que alguns estudantes talvez não consigam enviar as respostas aos seus professores. Então, eles vão entregar no momento em que as aulas presenciais retornarem, tá? A forma como o aluno vai dar essa devolutiva para o professor, imaginando que cada escola tem o seu desafio, criou seus mecanismos de contato. Então, a resolução da AP por meios digitais é totalmente aceitável, né? Pode ser feita por meio de formulários online, fotos, dentre outras formas de enviá-las para os professores. Se isso não for possível, depois, com o retorno da aula presencial, isso vai ser entregue. Tanto que a digitação das notas das APs no sistema, na sede, ele vai permanecer aberto, mesmo após o dia 29 de maio. Então, ele permitirá inserções posteriores, em data a ser definida, para que os alunos que não tiveram a oportunidade de entregar as respostas, entreguem, né? Para que o professor consiga inserir no sistema. Pergunta-se como que fica, então, a situação dos alunos que não fizeram a prova. Sabe-se que nem todos os alunos têm acesso a recursos digitais, estamos conscientes disso. Quando retornarem às aulas, os estudantes serão atendidos por meio de avaliações diagnósticas e atividades de recuperação. Sugere-se uma atenção na aplicação da avaliação para os alunos dos anos iniciais. Seria importante que os pais pudessem ler essa prova para o aluno, tá? Sem indicar a resposta. Isso seria a forma de aplicação ideal. Então, a gente imagina e pede a colaboração nesse sentido de que aconteça essa aplicação com os alunos, com o apoio dos pais. A semana de estudos intensivos, ela ocorre na mesma semana da AP. É o caso da excepcionalidade, tá? A CEI será preparada a partir do diagnóstico dos professores e vai estar acontecendo. E o papel da AP é identificar quantos alunos avançaram até o final do bimestre, quais dificuldades de aprendizagem eles apresentaram. Essa avaliação será um instrumento para ajudar a planejar o trabalho do professor na recuperação e aprofundamento contínuos que acontecerão durante o ano letivo, com certeza. A AP e a C, elas terão um caráter diferente, então, nesse momento. Ainda que a C seja focada em recuperação e aprofundamento, ela será preparada a partir do diagnóstico que o professor tem em mãos até então. A partir do segundo bimestre, a AP será realizada de acordo com o calendário colocado no final do documento. Aplicação em uma semana, correção na semana seguinte e serve de subsídio daí para o planejamento da semana de recuperação intensiva. Outro questionamento vinculado à AP, porque envolve o cálculo dos sinalizadores, é como que irá acontecer a reunião do MMR após a AP. Se ela vai acontecer, qual será o formato, então? Olha, nós temos previsto no calendário que a próxima reunião de nível 3 acontecerá entre 8 e 16 de junho, mas essas informações serão encaminhadas posteriormente. Então, fiquemos tranquilos nesse aspecto, porque nós sabemos da situação e todo o direcionamento vai ser dado detalhadamente posteriormente. Dentro do documento também nós temos várias questões envolvendo o acompanhamento ativo dos estudantes, como que isso dá frente às restrições nas atividades presenciais, né? Os alunos que não realizaram atividades propostas durante o período não presencial, qual é o procedimento que se deve ter, né? E seja qual foi o motivo que impossibilitou a não realização, das atividades propostas. No retorno das atividades presenciais, os professores retomarão as atividades que não foram contempladas, para não prejudicar o desempenho escolar desses estudantes. O controle da carga horária dos professores, como que fica organizada a carga horária, tal qual no período das aulas presenciais, o professor deve atuar de acordo com a sua carga horária, trabalhando o tempo previsto de acordo com a sua jornada. Considerando especialmente que há professores que trabalham em diferentes escolas, é importante que seus horários de trabalho sejam respeitados,
Porém, em caso de comum acordo entre professores e escolas, e sem que haja prejuízo para os alunos, podem ser feitas adaptações nos horários estabelecidos na forma presencial e agora no ambiente virtual. Questionado se é necessário o registro tanto no papel quanto no diário digital. Olha, conforme apresentado no documento orientador, para comprovar a realização dessas atividades durante esse período de restrição das atividades presenciais, as instituições de ensino deverão, em destaque agora, registrar de forma pormenorizada no diário de classe digital ou físico e arquivar as comprovações que demonstram as atividades escolares realizadas fora da escola, a fim de que possam ser autorizadas a compor carga horária de atividade escolar obrigatório, a depender da extensão da suspensão das aulas presenciais durante o presente período de emergência. As atividades escolares obrigatórias não presenciais deverão ser devidamente registradas e computadas para a continuidade do processo de ensino e de aprendizagem e para cumprimento legal das 800 horas de efetivo trabalho. Lembrando que há agora disponível nesse mesmo documento um tutorial para que se utilize o diário digital. O lançamento no diário digital tem que ser no mesmo dia ou é possível fazer um lançamento posteriormente, no final de semana, quando todas as aulas do aplicativo já foram dadas? Pode ser feito posteriormente, desde que dentro do bimestre. Há um roteiro ou uma orientação para que os professores enviem seus relatórios? Os documentos que deverão ser encaminhados deve ser de acordo com o que foi definido pela equipe gestora, que estabelecerá o prazo de entrega das atividades, tá? Sejam eles roteiros de estudos elaborados, detalhamento de orientações individualizados, planejamento de orientações coletivas. A escola criou mecanismos de registro e acompanhamento. A escola poderá somente usar as plataformas que escolheram para as atividades online ou são obrigadas a usar as aulas do aplicativo? Por recomendação da secretaria, usar preferencialmente as plataformas indicadas pela SEDUC, com acesso institucional, para evitar custos desnecessários pela transmissão de dados, visto que isso está sendo coberto pela secretaria. Porém, podem ser utilizadas outras plataformas que possam ser acessadas pelos estudantes e professores, desde que apoiem e potencializem as ações metodológicas, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades do currículo paulista e do currículo oficial ainda vigente no ensino médio. Temos dúvidas relacionadas à educação de jovens e adultos, atendimento socioeducativo e educação na prisão. Eu vou falar um pouco sobre isso também. E por fim, falando de modalidades educacionais, nós temos na nossa diretoria, nós contemplamos escolas que atendem alunos de EJA, sistema prisional e também socioeducacional. Na situação da educação de jovens e adultos, com relação ao horário disponibilizado no aplicativo para as aulas, nós temos conteúdos específicos de EJA disponibilizados das 20 às 21h30. Pergunta-se se os roteiros de estudos eles podem ser ampliados ou eles devem indicar apenas as aulas disponíveis no aplicativo e na TV Educação. Olha, o roteiro de estudos, em qualquer situação disponibilizado pelo professor, seja por meio digital ou impresso, é o principal meio de interlocução que o professor tem com seus alunos. Esse documento ele indica as atividades que o aluno deve executar para alcançar as habilidades previstas. Então, a situação é muito semelhante ao ensino regular. Quando as aulas acontecem presencialmente, os professores fazem uso de diferentes recursos na elaboração de suas aulas, com vistas a potencializar a aprendizagem dos estudantes. E nesse período de suspensão das aulas presenciais, orienta-se que os roteiros contemplem essa variedade de estratégias, né? Sempre resguardada a situação de pensar naquilo que o aluno tem disponível. Os vídeos do aplicativo são mais um recurso,
mas não é o único recurso disponibilizado. É por meio desses roteiros que o professor cria contextualização e aprofundamento do conteúdo abordado na videoaula, ou utilizando-se de outros recursos. Então, pode-se trazer exercícios de fixação, pesquisa, debates em plataformas digitais, textos complementares, atividades, enfim, todas as estratégias e mecanismos possíveis para se garantir a aprendizagem dos alunos, seja no regular, seja na educação de jovens e adultos. A mesma pergunta relacionada àqueles alunos que não têm recursos digitais, eles serão prejudicados, esses alunos da EJA? Vigora a seguinte frase: nenhum estudante da rede estadual será prejudicado por não ter acesso aos recursos digitais. Então, a gente tem que pensar em criar esses roteiros impressos, combinando a retirada, né, que deve ser organizada pela equipe gestora. Pode-se sugerir a utilização de livros didáticos disponíveis, textos complementares, livros de literatura, enfim, todos os recursos possíveis. E esses alunos deverão entregar as atividades realizadas periodicamente durante o período de atividades não presenciais ou no retorno das aulas presenciais. Os alunos da EJA correm o risco de não conseguirem concluir os termos ao final do semestre? Nenhum aluno será prejudicado por conta desse período de suspensão. Entretanto, devido à reorganização do calendário escolar, as datas de encerramento do semestre serão alteradas. Nesse momento, o que a gente tem a propor é o engajamento de todos, professores e alunos, para que essas atividades realizadas fora do ambiente escolar sejam desenvolvidas efetivamente. As matrículas, seja como deve ser feita a avaliação nos cursos de EJA de presença obrigatória, os instrumentos de avaliação para acompanhar o processo de aprendizagem, seja de jovens, adultos, crianças, idosos, enfim, de quem quer que seja. Todos os mecanismos encontrados através dos roteiros de atividades estabelecidos e planejados pelos professores, projeto, pesquisa, algum instrumento de avaliação discursiva, observação do engajamento, autoavaliação, enfim, todos os documentos que constam como efeito de avaliação com efeito avaliatório, eles estão disponíveis no documento orientador para as atividades não presenciais, né, que foi encaminhado no começo de abril de 2020. Atendimento socioeducativo. Como são ministradas aulas na Fundação Casa, pensando na organização, que pode ser pelo Centro de Internação, o CI, ou Centro de Internação Provisória, CIP. No caso da CI, a produção de roteiro deve seguir as mesmas orientações gerais da rede, levando em consideração a heterogeneidade da turma, pois algumas são multisseriadas. É a mesma situação, vinculada à Fundação Casa. Sugerimos que a explicação seja mais objetiva e simples, com informações precisas dos conteúdos a serem desenvolvidos. E todas as atividades devem ser impressas pela escola vinculadora e encaminhadas aos centros da Fundação Casa semanalmente. Além disso, é necessário que seja estabelecido um fluxo entre os centros da Fundação Casa para envio e recebimento dos roteiros. Essa mesma orientação perpassa pela programação na educação nas prisões, tá? Quanto a estratégias que devem ser utilizadas nos presídios, no sistema prisional. Recomendando a utilização de metodologias flexíveis, de temas contemporâneos, de temas transversais e os saberes por área de conhecimento. Os roteiros devem ser impressos, encaminhados quinzenalmente, de preferência, aos estabelecimentos penais, pela escola vinculadora, e é necessário estabelecer um fluxo para a devolutiva das atividades. Muito obrigada, espero que tenhamos uma boa semana de trabalho.